Boa tarde, pessoal. Então, a gente vai ter mais uma aula hoje. A aula a gente chama retomada de algumas coisas que a gente já viu. Então, a gente vai falar de números inteiros. No segundo mês foi falado disso, a gente usou duas videoaulas para falar sobre esse assunto. Então, a gente vai passar por cima todos o conteúdo que a gente viu nessas duas videoaulas. Então, a gente vai tentar ver tudo que a gente viu nessas duas videoaulas, agora, resumidamente, para recapitular e vocês tirarem as dúvidas que ficou para trás, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar da ideia dos números inteiros, da comparação e da ordenação desses números inteiros e utilizar as quatro operações com esses números inteiros, tá? Então, todo mundo lembra que a gente tem reta numérica, e a reta numérica, a gente tem um número antes do zero. Até o sexto ano, a gente não conhecia esses números inteiros. Quem são esses números inteiros? São os números negativos. E eles foram criados da necessidade de a gente começar a usar os números negativos. Porque antes, se a gente pensar nos primórdios, a gente contava tudo que era positivo. O tamanho de alguma coisa, a quantidade de alguma coisa. Então, a gente não pensava em números negativos. Mas a partir do momento que a gente criou tem uma conta bancária onde o extrato pode estar em números negativos, a gente pode estar devendo para o banco, então isso aparece em número negativo, onde a gente tem uma linha do tempo, e o antes de Cristo é considerado negativo, onde a gente tem elevador, que a gente tem o subsolo, que é considerado negativo, a altitude, se a gente tem níveis abaixo do nível do mar, a gente tem profundidade negativa, usados os números negativos, e temperatura. A gente já ouviu falar de abaixo de zero, menos 1 grau, menos 2 graus de temperatura. Então, existem os números antes, e eles são os números negativos. Então, a gente tem números positivos e os números negativos. E vocês começaram a conhecer esses números negativos agora, no sétimo ano. Vocês começaram a conhecer, saber que eles existem e saber utilizar esses números negativos. Tá? Que números podemos usar para responder os seguintes problemas? Tá? Então, a gente tem lá, Maria Eduarda tem R$ 80 no banco e realiza uma compra no valor de R$ 110. Como vai ficar a situação financeira de Maria Eduarda? Até o momento, o esporte marcou 40 gols e sofreu 48 no Campeonato Brasileiro. Qual é o saldo de gols do esporte? Em Garanhuns, em Pernambuco, localizado no agreste do estado, chega a registrar temperaturas de 7 graus nas madrugadas. Supõe que numa certa madrugada de inverno, a temperatura variou de 2 graus Celsius para 7 graus Celsius. De quanto foi a variação da temperatura? Então, são todas essas perguntas que a gente precisa saber da existência dos números negativos e saber como operar, fazer as contas com esses números negativos para conseguir responder essas questões. Se a gente não souber da existência e não souber utilizar esses números negativos, a gente não consegue fazer esses campos, a gente não consegue chegar numa resposta. Então, por isso que a gente agora vai ver esses números negativos, tá? Então, a ideia de número negativo. Então, os números inteiros relativos são formados por todos os números inteiros negativos, pelo zero e por todos os números inteiros positivos. Então, quando eu falo do conjunto dos números inteiros, eu estou falando da união, da junção dos números positivos, os quais vocês já conheciam, e os números negativos, que são os números que foram apresentados agora no sétimo ano para vocês. Então, a junção de todos esses números e o zero, a gente tem o conjunto dos números inteiros. Ou seja, são números positivos e números negativos. E o zero também está incluso. Então seria o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até infinito positivo. E também, por outro lado, a gente tem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, até o infinito negativo. Tá? Esse Z aqui é o símbolo do conjunto dos números inteiros. Aqui em branco eu tenho os números naturais, que eram os números que vocês já conheciam, e eu tenho em vermelho aqui os números negativos. Quando eu tenho todos esses números positivos e negativos, eu tenho meu conjunto dos números inteiros. Então, esse é o meu conjunto dos números inteiros, representado por esta letra aqui, Z. Tá? Então, aqui, ó, o conjunto dos números inteiros positivos
números inteiros negativos, e o zero chamamos de conjunto dos números inteiros, tá? Então, se a gente juntar todo mundo, a gente tem os números inteiros. Aí é uma foto, é uma imagem do município de São José do Incorá, no Rio Grande do Sul, onde mostra uma temperatura negativa. Então, o uso do negativo em temperatura, ele é visto até no Brasil. Então, lá estava menos 4 graus Celsius. Voltando para aquele exemplo que a gente tinha, Maria Eduarda tem R$ 80 no banco e realizou uma compra de R$ 110. Aí ela fez o pagamento. Quanto que ia ficar? Ia ficar 80 menos 110. Então, no caso, o que aconteceu? Ela ficou devendo R$ 30 para o banco, porque ela não tinha o dinheiro todo, ela não tinha os R$ 110, ela gastou os R$ 110, mas só tinha 80 para pagar. Então, faltou pagar R$ 30. Por isso que aparece o negativo. É que é o quanto ela deve lá no banco. Ela está devendo R$ 30 para o banco, porque ela usou mais dinheiro do que ela tinha. Até o momento, o Sport marcou 40 gols e sofreu 48 no campeonato. Qual é o saldo de gols? Então, quando eu falo de saldo de gols, eu vou confrontar os dois números que eu tenho. O quanto de gol ele tem e o quanto de gol ele sofreu. O quanto ele marcou e o quanto ele sofreu. Ele marcou só 40 e sofreu 48. Então, ele está com saldo de gols negativo. Porque se eu confrontar 40 com 48, faltam, ou seja, são 8 gols a mais que ele tem que fazer para o saldo ficar negativo, o saldo ficar zerado. Ele fazia a mesma quantidade de gols e sofrer gols. Teria que ser 48 e 48. Mas como ele fez menos gols, ele marcou menos gols, então ele tem que marcar 8 gols ainda para ficar equilibrado, para ficar no 0-0. A outra situação era da temperatura. Garanhuns, no Pernambuco, localizado no Agreste Estado, chega a registrar temperaturas de 7 graus nas madrugadas, supondo que numa certa madrugada de inverno, a temperatura variou de 2 graus Celsius para 7 graus Celsius. De quanto foi a variação? A variação, ele quer saber do 2 até o 7, quanto que está compreendido neste meio. Então é só eu fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está compreendido 5 números ali dentro. Então, para fazer essa comparação, eu peguei o meu número maior e tirei do meu número menor, porque eu quero comparar do 2 até o 7, tá? Do 2 até o 7. Eu poderia ter feito na reta, vamos ver se a reta tem todos esses números. Minha reta acho que não tem, não tem. Mas, por exemplo, se fosse do 1 até o 3, eu ia ter, ó, 1, 2 espaços. Depois, 3, 4, e vou contando quantos espaços tinha. Então, foi isso que ele comparou. Do 2 para chegar no 7, quanto que faltava? Faltava 5. Foi isso que ele fez. Olha lá, do 2 para chegar no 7, faltava quanto? Faltava 5. Então, a variação de temperatura foi 5 graus Celsius. Porque do 2 até o 7, eu tenho que somar do 2 para o 7, eu tenho que somar 5. Quando eu somo 2 mais 5, chega no 7. Então, a variação foi de 5 graus Celsius. Tudo bem? Tudo bem, Micaele? Você que eu acho que não viu isso, porque a Eduarda e a Clarice já viu isso. Tudo bem, Micaele? Para vocês também, tem alguma coisa que ficou perdido, Clarice e Eduarda? Boa tarde, Sofia. Sofia apareceu. Tudo bem, Sofia, também? Posso prosseguir? A utilização dos números positivos e negativos. Então, a gente usa esses números. A gente só cria em matemática tudo aquilo que a gente precisa usar. A gente não cria nada mais do que a gente precisa. Então, conforme a humanidade vai avançando, os conceitos de matemática, eles também vão avançando. Então, vão se criando coisas em função da nossa necessidade. A matemática foi feita para argumentar, para entender e melhorar a situação do nosso dia a dia. Então, tudo que a gente aprende aqui, de alguma forma, foi usado. Talvez não por você, mas por pessoas que criaram coisas que nos facilitam a nossa vida, de alguma forma. Então, a gente tem aqui, ó, a situação da temperatura. Então, a temperatura,
em graus Celsius, ela é calculada e ela tem temperaturas positivas e temperaturas negativas. Se for para cima de zero, são temperaturas, conforme for subindo, vai ser mais alta. E quanto menor do que zero, são temperaturas bem geladas, bem frias. Então ele fala que assim, ó, aqui a temperatura está 10 graus positivo. Está lá no telefone conversando, aqui a temperatura está 10 graus positivos. E a outra fala assim, outra pessoa fala, aqui a temperatura está 10 graus negativos. Então olha lá, o primeiro falou que está 10 graus positivo, estaria aqui, ó. O segundo falou que está 10 graus negativo, estaria aqui. E a gente tem o zero aqui no meio. Então, quem falou que está 10 graus positivo, ele não está com tanto frio assim. Mas quem falou que está com 10 negativo, está com bastante frio. Tá? Então, essa é a diferença. Quando eu vejo temperaturas com um número negativo na frente, isso quer dizer que está frio. E bastante frio. Porque aqui no Brasil a gente tem poucos dias com temperaturas abaixo de zero. E a maioria da temperatura nossa está acima de zero, até acima de 10. 10 já é frio para a gente aqui no estado de São Paulo, já é muito frio, 10 graus. A temperatura média é de 25 para cima, 25 graus para cima. Tá? Mas é isso entender. Abaixo de zero é bem frio, acima de zero começa a esquentar. Tá? Outra situação que a gente usa os números positivos e negativos é em altitude. A gente tem altitude positiva e altitude negativa. Essa altitude negativa a gente chama especificamente de profundidade, tá? A gente tem aqui, essa altitude aqui, ó, a gente compara o quê? O nível do mar. Este é o meu nível do mar. Em via de regra, o nível do mar está a zero. Então, se a gente tem que dar colocar isso em número, o nível do mar está em zero. É onde começa a minha linha, o nível do mar. Acima do nível do mar, que é essa flechinha verde, são altitudes positivas. Então, essa minha figura A, o tamanho desse morro aqui, ele é em altitude positiva, porque ele está acima do nível do mar. A altitude negativa é quando há uma depressão, há uma vala, um vale, alguma coisa desse gênero, que esse nível é abaixo do nível do mar. Então, eu tenho uma altitude negativa. Essa é a minha situação B. E a minha situação C aqui, em vermelho, a setinha, é a profundidade. No mar, eu falo que eu tenho profundidade. No mar, no rio, eu tenho profundidade. E quando tem um espaço onde o morro ele tem uma depressão ou um vale abaixo do nível do mar, eu falo que essa altitude é negativa, ou é abaixo de zero, menor do que zero, tá? Mais uma situação que a gente tem é a linha do tempo. Então, a gente tem a linha do tempo, a gente tem antes de Cristo e depois de Cristo, quando a gente faz uma linha do tempo. O que é antes de Cristo, a gente calcula com números negativos, porque depois de Cristo começa a calcular ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, até chegar onde a gente está, 2020 anos. Então, se passaram 2020 anos, 2020 anos depois de Cristo. Então, o cálculo do nosso calendário se baseia na passagem de Cristo. Então, depois de Cristo, a gente tem o ano 1, ano 2, ano 0. Isso não quer dizer que não existia vida antes disso, não existia pessoa antes disso. Existia pessoas antes disso. Então, a gente coloca esse AC diante de Cristo, que também pode ser representado com um número negativo. Tá? É representado com um número negativo. Então, a gente tem aqui uma linha do tempo. Toda linha do tempo é cronológica. O que quer dizer que é cronológica? Ela vai aumentando à medida do tempo. A gente tem a sua vida, por exemplo, pensando na sua vida, ela é cronológica. Tem o ano que você nasceu, depois você completou um ano de idade, depois você entrou na escola, você estava maiorzinho, foi para o ensino fundamental. E aí, isso é uma cronologia, as etapas de cada ano seguinte, tá? Então, aqui a gente tem o Homo sapiens em 200 mil anos antes de Cristo, ou seja, poderia colocar um número negativo, tá? Depois, a invenção da escrita, 4 mil anos antes de Cristo, também poderia ser menos 4 mil anos, tá? E aí aqui já começa, aqui já não é antes de Cristo.
A queda do Império Romano foi em 476, o ano 476. Isso já calculado depois de Cristo. Então, esse deveria com sinal de positivo. A queda de Constantinopla, que foi em 1453, e a Revolução Francesa, que foi em 1789. São todos acontecimentos verídicos. Eu peguei numa tabela da matéria de história, então ela é verdadeira, tá? Isso realmente aconteceu, tá? E aí é feita uma linha do tempo. Essa linha do tempo se utiliza de matemática. Como se utiliza de matemática? Pensando nessa cronologia de o tempo. Conforme foi passando o tempo, eu fui mostrando o que aconteceu. E você percebe que do menor para o maior, foi aumentando do menor para o maior. Esse daqui, a diferença, qual é a diferença? Porque aqui é negativo. E depois vocês vão ver na reta numérica. O que é maior com o número negativo fica mais distante de zero, tá? Outra situação é no elevador. Então a gente pode subir e pode descer. Então, do andar em que se encontra, o elevador pode subir ou descer a pisos superiores ou descer a pisos inferiores, tá? Então, subo 5 andares, então é mais 5. Desço 4 andares, é menos 4, tá? Eu também tenho a situação de que os andares, se vocês já viram em alguns prédios, os andares negativos, subsolo menos 1, menos 2, seria a indicação de que está abaixo do nível da Terra. Aquela mesma percepção do nível do mar. Por quê? Começa na parte plana, onde sai da rua e entra. Ali seria o zero. Se tiver alguma construção, geralmente é estacionamento, abaixo desse nível, a gente chama de subsolo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vocês podem ter visto em algumas situações, ou ainda vão ver. A utilização no saldo de conta bancária. Também a gente utiliza números negativos. O saldo de uma conta bancária, quando é positivo, quando eu tenho dinheiro, ou quando ele aumenta, ele é positivo. Com depósitos, diminui, ou com saques. Então, com saques ele diminui. Se eu retiro o dinheiro, se eu pego esse dinheiro, ele vai diminuir o dinheiro que eu tenho lá. Então, vai ficar negativo. Vou tirar. É um sinal de menos. E se eu tirar mais do que eu tenho, eu vou ficar devendo. Se eu vou ficar devendo, é com sinal negativo. Tá? Uma situação aí. Camila depositou em sua conta R$100. É positivo. Daniel sacou R$200 da sua conta bancária. É negativo. Menos R$200. Então, ó, quando ele depositou, quando a gente fala em depósito, a gente fala de uma operação bancária, que é colocar dinheiro na minha conta. Quando deposita, eu estou colocando dinheiro na minha conta. Então é positivo, eu estou aumentando o valor de dinheiro que está na minha conta. No outro caso, ele sacou, Daniel sacou dinheiro. Quando eu faço o saque, quer dizer que eu estou retirando esse dinheiro da minha conta. Então eu vou retirar R$200 do valor que eu tenho lá dentro da conta. Tá? Aí é um extrato bancário. Esse extrato bancário mostra o quê? A nossa movimentação do banco. O que é depósito, retiradas, pagamentos, tudo aquilo que a gente faz no banco, a gente consegue ver no extrato e no final a gente tem um saldo, a gente vê um saldo, o que a gente tem de fato na conta, o que a gente tem para utilizar, mas ele mostra o que foi feito anteriormente. E esse saldo pode ser positivo ou pode ser negativo. Se ele for positivo, quer dizer que eu tenho dinheiro na minha conta ainda. Se ele for negativo, quer dizer que eu não tenho dinheiro, porque eu já estou devendo para o banco, tá? Outras expressões no mundo financeiro aí. Débito. Quando eu faço um débito, eu estou retirando o valor. Quando eu faço um crédito, eu estou adicionando um valor, tá? Então, se eu falo assim, eu vou passar no cartão a débito, quer dizer o quê? Eu vou retirar esse valor da minha conta exatamente agora. Quando eu falo que eu vou passar no cartão de crédito, quer dizer, eu vou pegar esse dinheiro emprestado do banco e depois eu vou pagar. Então, o banco está me creditando, ele está me dando um valor que futuramente eu vou pagar. Não quer dizer que eu retirei da minha conta, quer dizer que eu peguei com o banco me emprestou esse valor e aí eu comprei meu produto e eu vou pagar para ele depois. Tá? E situações no dia a dia.
O número de pessoas que viajam no ônibus varia em cada parada. Sobe 10, é mais. É mais 10. Descem 14 pessoas, é menos 14. Tá? Perguntando para vocês. Ficou clara a utilização dos números inteiros aí no nosso cotidiano, na nossa vida? Ficou claro? Percebeu esse uso dos números negativos, que eles participam da nossa vida? Ficou claro isso para você, para a gente continuar? Então, a gente tem, voltando aqui, a gente tem algumas situações que a gente utiliza, que são as mais utilizadas. Pode ter outras. No caso de temperatura, quando a gente vai medir temperatura, ela pode ser positiva ou negativa. Altitude pode ser altitude positiva, negativa, ou a gente tem profundidade. Uma linha do tempo, que seria uma linha cronológica, que a gente pode ter positivo e negativo. Micaele, ficou claro? No elevador, quando a gente sobe, quando a gente desce, e quando a gente tem números abaixo se o andar for de baixo, subterrâneo, abaixo da terra, pode ser subsolo -1, -2, -3, dependendo do lugar. E na utilização em conta bancária, que a gente depósito, a gente coloca dinheiro, quando a gente saca, a gente retira dinheiro. Débito é quando a gente retira esse valor de algum lugar, e crédito é quando a gente adiciona valor de algum lugar, ou quando a gente ganha a gente pega emprestado esse valor para utilizar, tá? E nessa situação do ônibus, que sobe e desce, quando sobe é positivo e quando desce seria negativo, tá? Agora a gente vai para outro tema, ordenação dos números inteiros. Ele tem uma ordem, a ordem crescente e decrescente das coisas. Então a gente tem, quando disposto sobre um eixo, os números relativos encontram-se ordenados, ou seja, ordem crescente e decrescente. Essa é a ordem. Olha a ordem que eu tenho. Eu tenho o zero não é positivo nem negativo, é só zero. Eu tenho os números positivos, que ele está na ordem crescente, tá vendo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu tenho os números negativos, que vem numa ordem oposta. Olha como que tá. -1, -2, -3, -4, -5, -6 e -7. Se a gente olhar dessa sequência aqui, ele tá ao inverso. Parece que ele tá diminuindo, mas não é. Presta atenção por que não é. Porque quanto mais longe do zero, menor ele é. Quanto mais longe do zero, menor ele é. Essa é a frase que a gente tem que lembrar. Por quê? Porque, ó, presta atenção. Ele, quanto mais próximo do zero, mais fácil ele vai ser positivo. Se ele for -1, eu preciso de 1 para chegar no zero. Se ele for -2, eu preciso de 2 positivo para chegar no zero. Então, cada vez eu preciso de mais para chegar no zero. Então, é isso que vocês têm que observar. Então, meus números, nesse sentido aqui, que é da esquerda para a direita, ele aumenta. Então, ó, o -7, eu estou aumentando. -7, aumentei para -6, aumentei para -5, aumentei para -4, aumentei para -3, aumentei para -2, aumentei para 1, aumentei para 0, aumentei para 1, aumentei para 2, 3, 4. Nesse sentido, ele está aumentando. Se eu olhar minha reta e olhar o 7 e olhar o 0, quem é maior? O 7. Desculpa, o 0. O 0. O -7, ele é menor do que 0. Todo número que está aqui, todos esses em azul aqui, eles são menores do que 0. -1 é menor do que 0, -2 é menor do que 0. Todos eles são menores. Tá? Então, porque à medida que eu ando para minha direita, os números vão aumentando. E à medida que eu caminho para a minha esquerda, se eu caminhar para a minha esquerda, os números estão diminuindo. Olha lá. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Depois do 0, menor do que 0, -1. Menor do que -1, -2. Menor do que -2, -3. Menor que -3, -4. E assim por diante. Micaele, então,
O menos 10 é maior ou menor do que zero? Micaele, por favor. Responde no chat. Toca a palavra maior ou menor. O menos 10 é maior ou menor do que zero? O menos 7 é menor do que zero. Qualquer número negativo vai ser sempre menor do que zero. Tá correto, Micaele? Qualquer número, eu falei menos 10, né? O menos 10 é menor que zero. Por quê? Qualquer número negativo sempre vai ser menor do que 10, tá? Então a gente vai continuar. Comparação dos números inteiros. Então, ó, qualquer número positivo é maior do que zero. Olha lá. 7,25 é maior do que zero. 4 é maior do que zero. 3,5 é maior do que zero. Tá? Zero é maior que qualquer número negativo. Foi a afirmação que eu fiz. Zero é maior que menos 2. Zero é maior que menos 154. Zero é maior que menos 13. Tá? Qualquer número positivo é maior que qualquer negativo. Então, olha lá. 9 é maior que menos 2. 14 é maior do que menos 189. 1 é maior que menos 463. Essa comparação que eu fiz ficou... Vocês conseguiram perceber? Ficou claro perceber quais são... Como foi feita essa comparação de números, dos números inteiros? Por causa dos números negativos, ele fica um pouquinho mais difícil. Mas conseguiu entender? Digam para mim, conseguiu entender? Então, isso tem que ficar bem claro, tá? Essa comparação. Adição com os números com mesmos sinais, tá? Então, a gente tem... Eu acho que... Ah, tá. Então, a gente tem assim, ó. Da adição de dois números relativos com o mesmo sinal resulta um número com o mesmo sinal, cujo valor absoluto é a soma dos números, dos valores absolutos desses números. Difícil de entender essa frase, mas olha lá o que ele quis dizer. Ele quis dizer, se eu vou somar dois números com o mesmo sinal, eu só vou juntar. Eu tenho 4 e tenho 2, no total eu tenho 6, tá? Na outra seguinte aqui, eu devo 4 e devo 2, no total eu devo R$6. É só eu pensar nessa situação. Eu tenho R$4 e tenho R$2. Meu pai me deu 4, minha mãe me deu 2. No total eu tô com R$6. Olha lá, fiz a conta. Agora no caso, eu tô devendo R$4 para minha amiga e tô devendo R$4 pro meu irmão. Desculpa, R$2 pro meu irmão. Então, se eu devo 4 para minha amiga e 2 pro meu irmão, no total eu devo R$6, juntando as duas pessoas que eu devo. Tudo bem? Adição com os mesmos sinais? É só eu pensar nessa situação, quando eu faço adição com os mesmos sinais. Agora, adição de números com sinais opostos, tá? Então, essa adição com sinais opostos, eu tenho que fazer essa comparação. Olha lá. Na primeira situação, eu devo R$3. E tenho o quê? R$2 para pagar isso. Se eu devo R$3 e só tenho R$2 para pagar, eu ainda vou continuar devendo. Vou continuar devendo quanto? Um negativo. Porque eu fui lá e paguei uma conta de R$3 com uma nota de R$2. Ainda fico devendo para a pessoa R$1. Por isso que esse sinal negativo está aqui. Agora, o contrário, olha como ficaria. Eu tenho R$3 e só devo R$2. O que aconteceu? Quando eu fui pagar, eu consegui pagar toda a minha conta dos R$2, ainda sobrou R$1 para mim, tá? Ficou claro essa situação também? Com sinais opostos? Adição com sinais opostos? Subtração com números negativos. Então, quando eu vou fazer essa subtração, eu tenho que tirar do símbolo.
Se eu tenho que tirar do símbolo, eu tenho que fazer essa regrinha aqui, ó. Mais e mais será positivo. Menos e menos será positivo. Mais e menos negativo, menos e mais será negativo. É só observar. Sinais iguais, que é o mais e o menos, vai dar sempre positivo. E sinais opostos, ó, mais e menos e mais, opostos, vai dar sempre negativo. Isso eu tenho que lembrar. Isso é uma coisa de memorização. Eu tenho que lembrar, porque senão toda hora que eu for calcular, eu tenho que olhar para a minha tabela. No começo, vocês podem, toda hora que eu vou calcular, eu olho para a minha tabela. Só que com o passar do tempo, isso tem que ficar já mais prático, já lembrar de como que eu faço essa operação, tá? Para subtrair dois números inteiros relativos, adicionamos o aditivo oposto da subtração. Então, olha aqui, eu vou fazer pelo método que eu acho mais simples. Eu vou tirar dos parênteses. Como eu faço para tirar dos parênteses? Aqui não tem nada fora, nem o sinal. Quando não aparece sinal, é sempre positivo. Então, eu faço mais e mais, vai dar mais. Menos e menos, vai dar mais. Então, ficou 6 positivo. Por quê? Mais e mais vai dar mais, eu tenho 3. Menos e menos vai dar mais, eu tenho 3. 3 mais 3 é igual a 6. Ficou claro, gente? Tudo bem? Vou para outra. Nesse sinal aqui, ó, não tenho nada aqui fora, mais e mais vai ficar positivo, ó. Mais e mais vai ficar positivo. Então, eu fico com 3 positivo, eu tenho 3. Menos e mais vai ficar com negativo, ó. Menos e mais vai ficar negativo. Então, eu tenho 3 e devo 5 reais, eu continuo devendo 2 reais. Tudo bem, Micaele? Acho que tem mais exemplo aqui. Olha lá. Olha lá. Eu não tenho nada aqui na frente, então é positivo. Quando eu não tenho sinal, sempre será positivo. Por quê? O sinal de negativo é obrigatório eu colocar esse sinal de negativo. Tá? É obrigatório eu colocar o sinal de negativo. Então não tem nada aqui, é mais. Mais e menos vai dar menos. Menos e menos vai dar mais. Então ficou assim. Eu devo 3 reais e tenho 6 reais. Eu devo 3 e tenho 6. Então eu vou ficar com 3 positivo. Olha a outra situação. Mais e menos vai dar menos. Menos e menos vai dar mais. Então eu devo 5 e tenho 3. Eu devo 5 e tenho 3. Então se eu devo 5 reais e tenho 3, eu vou ficar devendo 2. Tá? Então essa é a operação, a subtração com números negativos. Então, o mais fácil é eu fazer o quê? Fazer esse jogo de sinal para tirar dos símbolos, tá? Então, eu tenho que pensar nessa situação. Multiplicação com números negativos. Para fazer a multiplicação, eu tenho que lembrar dessa regra de novo, que eu acabei de explicar. Então, para fazer tirar de símbolo, fazer multiplicação e divisão, eu tenho que lembrar dessa regra, senão eu não vou conseguir fazer, tá? Vamos lá. Sinais iguais na multiplicação sempre resultam em um sinal positivo. Sinais diferentes na multiplicação sempre resultam no sinal negativo. Então, a minha resposta vai ser essa. Se eu tiver sinais iguais, vai dar positivo. Olha lá. Sinais iguais, mais e menos, vai dar sempre positivo. Se eu tiver sinais diferentes, mais e menos e mais, vai dar sempre negativo. Olha lá. Mais e mais. Eu tenho 2 sinais de mais. A minha resposta será positiva. Aí é só eu fazer 2 vezes 4, 8. 8 positivo. Esse sinal de mais que estão aí, que eu coloquei tudo, ele não precisa vir, tá? Eu estou colocando só para vocês perceberem. Mas à medida do tempo eles vão sumindo, porque o sinal de positivo não é necessário. Outro exemplo. Olha lá. Sinais iguais. Se os sinais são iguais, por que eles são iguais? Porque aqui do 4 é menos 4 e menos 10. E eles estão multiplicando. Menos e menos são sinais iguais. Sinais iguais, a minha resposta será positiva. Então, é só fazer 4 vezes 10. 4 vezes 10, 40. Se os sinais são iguais, será positivo. Tudo bem?
Agora, os sinais diferentes. Quando eu tenho sinais diferentes, ele me afirmou. Essa é a afirmação. Quando os sinais são diferentes, a minha resposta sempre resultará em um sinal negativo. Então, eu já sei, ali um é um positivo e o outro é negativo. É 6 positivo e 7 negativo. Então, eu sei que vai dar negativo. É só eu fazer a minha multiplicação. Olha lá, mais e menos, menos 6 vezes 7, 42. Tudo bem? Então, essa é a situação que a gente precisa observar na multiplicação. E quando os sinais são iguais, a minha resposta será positiva. Quando os sinais são diferentes, minha resposta será negativa. Assim facilita a minha vida. Outro exemplo. Menos 12 vezes 2 positivo. Então, o que eu vou ter? Menos e mais vai dar negativo. Olha lá. Menos e mais vai dar negativo. Então, o que acontece? É só multiplicar 12 vezes 2, 24. Então, ficou menos 24. Pessoal, posso prosseguir? Tudo bem aí? Principalmente a Micaele, que não estava na aula quando eu expliquei isso. A Sofia, eu não sei se você estava na aula quando eu expliquei isso. Eu só lembro da Clarice e da Eduarda, que praticamente estão em todas as aulas. Quando eu vou fazer a divisão, eu também tenho que olhar para o meu sinal. Então, eu também tenho que usar essa tabelinha para conseguir fazer o cálculo, tá? Então, olha lá. Na minha divisão, olha lá. Sinais iguais na divisão sempre resultam em um sinal positivo. E sinais diferentes na divisão sempre resultam em um sinal negativo. É a mesma situação da multiplicação. Eu vou olhar para os sinais. Se eles são iguais, minha resposta será positiva. Vou olhar para os sinais. Se eles são diferentes, minha resposta será negativa. É o mesmo esquema, tá? Então, olha lá. Aqui é menos 20 dividido por 2. Ó, os sinais são iguais. Menos e menos, olha lá. Menos e menos são sinais iguais, ficou positivo. 20 dividido por 2, 10. Então ficou 10 positivo. Tá? Um outro exemplo. Os sinais são iguais. 15 positivo dividido por 3 positivos. Se os sinais são iguais, olha lá, mais e mais vai dar positivo. Então vai ficar, a resposta será positiva. Aí eu faço a conta. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 positivo. Tá? Agora vamos ver as situações com sinais diferentes. Olha lá. 100 positivo dividido por 2 negativos. Então, os sinais são opostos. Um é positivo e o outro é negativo. Olha lá. Um é positivo e o outro é negativo. Minha resposta será negativa. Então, eu já sei que a minha resposta é negativa. Agora é só fazer a divisão. 100 dividido por 2, 50. 50 negativos. Essa é a minha resposta. Outra situação. 125 negativos dividido por 5 positivos. Então, o que acontece? Menos e mais será negativo, porque são sinais opostos. E aí eu vou dividir o 125 por 5, que vai dar 25. Então, é 25 negativos. Ficou claro, pessoal? É semelhante à multiplicação. É a mesma regra da multiplicação. Tá? Continuando. Para ver se a gente consegue ver bastante coisa hoje. Situações, problemas com números negativos. Então, tem algumas situações que a gente tem números negativos. Então, a gente vai ver essas situações agora. Para cobrir um saldo negativo de R$ 725 em sua conta, Davi depositou R$ 900. Qual é o saldo atual de Davi? Então, o que a gente tem que fazer para saber? Ele tinha um saldo negativo de R$ 725. E ele depositou R$ 900. Então, isso quer dizer que o 900 é positivo e o que o 725 é negativo. E eu quero saber quanto que sobrou disso, quanto que eu tenho disso, tá? Então, eu monto a minha conta e faço. É que eu coloquei todas as situações. E eu repeti ainda. Aqui. A outra situação. Carlos tem uma certa quantia no banco. Então, pensa aí, que a gente vai ver a resposta já. Pensa aí, Micael. Carlos tem uma certa quantia no banco que lhe
cobra todo mês uma mensalidade de R$ 22. Há um ano, quanto a mais ele tinha no banco? Tá? Vamos lá para a situação. Aqui, ó. Outra seria, a turma está animada jogando no tabuleiro. A tabela mostra os pontos ganhos e os pontos perdidos. Tá? Então, aqui são os pontos ganhos e os pontos perdidos. Qual jogador fez mais pontos no total? Seria e quantos? Qual jogador fez menos pontos no total e quantos? Então, vamos lá resolver essas situações. Tem mais. Durante o passeio, Mônica registrou a temperatura máxima de cada dia, como mostra na tabela abaixo. Qual a temperatura registrada durante esses dias? Então, agora a gente vai resolver esses aqui. Acho que eu resolvi em outro lugar. Eu vou resolver. Então, vamos lá. Eu vou abrir um quadrinho aqui para gente. Então, ó, a gente tem esse quadro. Então, vamos resolver as situações. Eu vou ter que copiar lá e colar aqui, porque senão eu não vou conseguir lembrar das questões. Cadê? Então, tá aqui. Então, tá aqui, ó. Essa era a primeira, porque eu repeti 2 vezes a questão. Não tinha nem visto. Para cobrir um saldo negativo de R$ 725 em sua conta bancária, Davi fez um depósito de R$ 900. Qual é o saldo de Davi? Então, ó, nessa situação, é mais simples eu fazer o quê? Pegar a minha parte positiva. Quanto que ele tem de dinheiro nesse caso? Quanto que foi o que ele depositou? Quanto que ele colocou na conta? Foi R$ 900. Então, é mais fácil eu colocar esses R$ 900, ó, R$ 900. É positivo, não preciso nem colocar. E o saldo era negativo. Negativo em quanto? 725. Tá? Se eu colocasse do outro jeito, também não ficaria errado. Menos 725. Mais 900. Tá vendo que as duas situações são exatamente iguais, tá? Então, as duas situações são iguais. A forma que eu escrevi não importa. As situações são exatamente iguais, tá? Na hora de fazer a conta vai dar a mesma coisa, porque, ó, nessa primeira está dizendo assim, eu tenho 900 e devo 725. Aqui está me dizendo ao contrário. Eu devo 725, mas eu tenho 900. Nesse aqui é obrigatório colocar o sinal de mais, nesse não é obrigatório colocar o sinal de mais. Essa conta é fácil de fazer agora, que foi montada? É fácil de uma conta simples de fazer.
Você pode fazer de vários jeitos, mas ela é simples. É só pegar o 900 e tirar 725. Que deu exatamente quanto? Quanto? Que vocês são rápidos, aí vocês fazem o cálculo rápido. Vai lá, quanto que deu? Exatamente, Eduardo. Os dois lados. Nossa, derramei água. Fazendo lambança. Os dois aqui, deu. Tá vendo? Então, qual é o saldo do Davi agora? O saldo. Ok? Então, o saldo é de R$ 175. Ficou claro? Micaele, você que estava com dúvida, ficou claro também para você? Agora, a outra situação. Vou colar em post-it. Essa outra situação diz assim: Carlos tem uma certa quantia num banco que lhe cobra todo mês uma mensalidade de R$ 22. Há um ano. Quanto a mais ele tinha que ter no banco? Então, a situação faltou algumas complementos. Mas o que ele quer me dizer? Ele quer dizer que ele tem uma conta no banco e que cobra R$ 22 de mensalidades todos os meses. Todos os meses cobra R$ 22. Aí, durante um ano, ele tem que pagar essa mensalidade, que cada mês vai ser R$ 22. Para esse saldo não ficar negativo, que essa é a parte que eu acho que deveria ter. Para não ficar negativo, quanto que ele teria que ter a mais? Então, primeira coisa, a gente tem que saber o quanto que ele vai gastar de mensalidade. Para saber o quanto ele vai gastar de mensalidade, que conta eu tenho que fazer durante um ano? Para saber o quanto que ele vai gastar durante um ano com essa mensalidade de R$ 22. Quem sabe que conta que eu tenho que fazer? De vezes, exatamente, Eduardo. Então, eu vou pegar o que eu tenho que fazer para saber quanto que ele vai gastar no ano. Eu vou ter que pegar 22 e multiplicar por 12 meses, que é um ano. Tudo bem? Entenderam isso? Então, eu vou pegar esses 22 e multiplicar por 12. Então, vamos lá. 2 vezes 2. 2 vezes 2. 2 vezes 2. 4. 2 vezes 2, 4. Sinalzinho. Eu coloco o sinal de mais aqui. Vocês colocam? Ou vocês colocam zero ou vocês não colocam nada? O que vocês colocam aqui? O sinal de mais, o zero ou não coloca nada? É porque eu não quero fazer diferente de vocês. Tá, então eu vou deixar o sinal de mais. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 4, 6 e 2. Então, este é o valor que ele vai gastar em um ano. Um ano, ele vai gastar R$ 264. Então, quanto que ele tinha que ter a mais no banco? R$ 264. Para quê? Para cobrir só o pagamento da mensalidade. É isso que ele queria dizer, tá?
Ah, não vou escrever, gente. Tá muito difícil. Tá muito ruim. Vocês entenderam, né? Ele teria que ter R$ 264 a mais. Vou fazer vocês sofrer também. Vou mandar vocês escrever qualquer dia, para vocês verem como que é difícil. Então, ele teria que ter R$ 264 a mais. Ficou claro? Todo mundo? Sofia, Micaele, Eduarda e Clarice, ficou claro? Então, esse é o valor que ele teria a mais. Por quê? Porque cada mês vai descontar R$ 22. E dentro de um ano deu R$ 264. Se ele não tivesse esse valor, o que ia acontecer? A conta dele ia ficar negativa, tá? Isso tudo para a conta não ficar negativa, tá? Esse é o complemento que eu acho que faltou lá. Agora vamos pegar esse daqui. Vou tirar uma foto, eu acho que é melhor. Outra telinha. Estão vendo, né, pessoal? Acho que já dá para ler, né? Aqui. A turma está animada jogando no tabuleiro. A tabela mostra os pontos e os ganhos perdidos, os pontos perdidos dos 5 participantes. Então, olha lá, ele pergunta assim, ele tem a tabelinha, ele pergunta assim, qual o jogador que fez mais pontos? Então, a gente vai somar todos os jogadores. O primeiro jogador é a Vera. A Vera tem quantos pontos? Olha lá quantos que a Vera tem. A Vera, ela ganhou 10 pontos. Então, se ela ganhou 10 pontos, gente, muito feio. Não gostei disso, tá feio demais. Ela ganhou 10 pontos. Se ela ganhou, é positivo. E ela o quê? Perdeu 16 pontos. Olha lá. Se a Vera ganhou 10 pontos e perdeu 16 pontos, no total ela tem. A pontuação dela é positiva ou negativa? E em quantos? Quem responde aí para mim? A pontuação dela é positiva ou negativa? Ela ganhou 10 pontos e perdeu 16 pontos. E aí, a pontuação dela é positiva ou negativa? Gente, por favor, ó. 10 pontos ela tem. É negativa. Negativa em 6 pontos, ó. Negativa em 6 pontos, tá? Então, eu vou tentar colocar aqui pequenininho. Então, ó, a Vera, 6 pontos negativos, tá? Agora, a próxima pessoa, a Márcia, ela ganhou 19 pontos. Então, se a Márcia ganhou 19 pontos, é positivo. E ela perdeu o quê? 7 pontos. Então, com quantos pontos que a Márcia vai ficar? E essa pontuação é positiva ou negativa? Gente, a pontuação da Márcia, ela fez 19 pontos e perdeu só 7 pontos. Ela vai ficar com quantos pontos? Com quantos pontos? 12 negativos?
Eduardo, 12 negativos? Se ela fez 19 pontos, ela ganhou 19 pontos. Exatamente, Micaele. Ela ganhou 19 pontos, só perdeu 7 pontos. Ela vai ficar com 12 pontos, só que será positivos, tá? Porque o número maior era positivo. O número maior qual que era? O número maior era 19 e ele era positivo, então minha resposta será positiva. Nesse caso aqui, o número maior era negativo, 16 era o maior e era negativo. Minha resposta será negativa, tá? Ficou claro, Eduardo? Então eu vou tentar colocar aqui, ó, 12. 12. Agora, Cláudia. Cláudia não fez nenhum ponto. Ô, coitada da Cláudia. Mas ela ainda perdeu 6 pontos. Com quantos pontos a Cláudia ficou? Gente, me responde essa. Vamos lá, rapidez. 6 pontos. Exatamente, Eduardo, mas lembra o que eu te falei na aula? Que o sinal de negativo tem que vir onde? Lembra disso, tá? Menos 6 pontos antes, tá? Então a Cláudia ficou com menos 6 pontos. Agora, o Pedro. O Pedro ganhou só 3 pontos e perdeu 15 pontos. Com quantos Pedros ficou? Ele ganhou só 3 e perdeu 15. Exatamente, Eduarda. Clarice também. Menos 12. Vocês falaram bem juntinho. Chegou aqui para mim na mesma hora. Então, ó. 12. Menos 12, Pedro. Agora, o Jorge fez 15 pontos e perdeu 18 pontos. Com quantos pontos o Jorge ficou? Perdeu 18 e fez 15. Três pontos negativos, exatamente. Então, ó, Jorge, coloquei menos 3 pontos. Tá, já fiz o cálculo de todos. Agora as perguntas aqui. Qual o jogador que fez mais pontos no total? Então, o jogador que fez mais pontos foi quem? Quem fez mais pontos, pessoal? A Márcia. Vocês estão vendo, né? Os meus cálculos, não tá vendo? Quantos pontos a Márcia fez? Doze pontos. Tá certo. Quem fez menos pontos? Qual foi o jogador que fez menos pontos? Cláudia. A Cláudia fez. A Cláudia fez 6 pontos. Clarice, a Cláudia fez 6 pontos. A Vera também fez menos 6 pontos. A Cláudia e a Vera fez menos 6 pontos. Ah, o Pedro fez menos 12 pontos. Quanto mais longe do zero, menor ele é. Então o Pedro fez menos 12. Eu coloquei aqui menos 12. E é Pedro. Por que é o Pedro que fez menos pontos? Porque ele fez menos 12. Menos 12 está mais distante do zero possível. De todos os números que tem aí, que é negativo, que é o menos 3, o menos 6 e o menos 12, o 12 está mais distante do zero. Lembra daquela regrinha, daquela reta? Ele está mais distante do zero. Então, portanto, ele é o menor número, tá? Então, quem fez mais pontos? A Márcia, com 12 pontos. Quem fez menos pontos? Foi o Pedro, com menos 12 pontos. Ficou claro? Clarice, Micaele, Sofia e Eduarda?
Vamos lá para esse outro. Dá para enxergar. Então, olha lá. A situação diz assim. Durante um passeio, Mônica registrou a temperatura máxima de cada dia, como mostra a tabela abaixo. E aí, o que eu tenho? Primeiro dia são 8 graus negativos. Eduardo, seu microfone está aberto. No primeiro dia, 8 graus negativos. No segundo dia, 3 graus positivos. No terceiro dia, 1 grau positivo. E no quarto dia, 12 graus negativos. E aí ele pergunta assim, qual a média de temperatura registrada durante esses dias? Então, para mim calcular a média, eu vou colocar aqui a fórmula, para vocês lembrarem. Para calcular a média, eu tenho que fazer média, esse é o símbolo da média, eu somo todos... Calma aí. Acabei direito, eu vou ter que só falar, eu acho. Porque a média é a soma de todos, tá? Ai, que feio. É a soma de todos os números dividido pela quantidade de números, tá? Então, eu vou somar todos os números, ou seja, somar 8, 3, 1 e 12, e vou dividir por quantos, nesse caso, quantos dias deu. Seria quantos números. Então, para fazer a calcular a média, eu vou somar 8 graus negativos, então vai ficar menos 8. Depois, mais 3 graus positivos do segundo dia. Depois, mais 1 grau positivo do terceiro dia. E depois, menos 12 graus do segundo dia. Tá? Tá vendo? Menos 8 graus negativos, ó. Menos 8, 3, 1 e menos 2. Isso tudo aqui, para calcular a média, eu vou dividir por quanto? Qual a quantidade de dias que eu medi? 4 dias. Então, eu vou dividir por 4. Quando eu resolvo isso, eu vou ter a minha média, tá? A minha média. Então, primeiro eu vou somar. Vamos lá fazer essa soma. Se eu devo 8 e tenho 3, quanto que vai ficar? Se eu devo 8 e tenho 3, com quanto que eu vou ficar? Responde para mim no chat. Eu devo 8 e tenho 3. Com quantos que eu ficarei? 5. Positivo ou negativo? Negativo, exatamente. Negativo. Perfeito. Então, eu tenho 5 negativos. Aí, deixa eu mostrar o que eu fiz. Aqui, ó. Aqui, desculpa. Aqui já me deu 5. Mais 1. Então, se eu devo 5 e tenho mais R$1 para pagar, com quantos que eu vou ficar devendo? Eu tenho R$5. Desculpa, eu devo R$5 negativos. E tenho mais 1 para pagar. Com quantos que eu fiquei agora? Menos 4. Exatamente. Então, tudo isso daqui, ó, até aqui deu menos 4. Se eu devo 4 e devo 12, no total eu devo quanto? Se eu devo 4, que era essa parte aqui, ó. O 8, menos 8, mais 3 e mais 1, deu 4. E eu devo 16. E eu devo 12, no total eu devo 16. Negativo, Micaele, só faltou o negativo para você. Menos 16. Eu devo 16. E continuo dividido por 4. Agora eu vou fazer essa divisão. Olha lá. Lembra da regra de sinal de divisão? Vou voltar lá. Ai, não tem aqui. A regra de sinal era o quê? Se os sinais são diferentes, vai ficar negativo. Os sinais são diferentes aqui? Ó, porque aqui em cima é negativo e aqui embaixo é positivo. Por que é positivo? Quando não tem nada é mais. Então aqui é negativo e aqui é positivo. São sinais opostos, sinais diferentes. Então a resposta minha será negativa. Minha resposta será negativa. Aí eu faço só a minha divisão. 16 dividido por 4, quanto que vai dar?
16 dividido por 4 vai dar 4. Exatamente. Então, a média é 4 menos 4 graus Celsius. Então, a média menos 4 graus Celsius. Ok? Ficou clara essa questão também, gente? Tudo bem? Vamos lá verificar se tem mais questões. Eu acho que não. Essa era a última questão. A gente teria que continuar, porque eu não vou passar 2 aulas, é uma aula cada assunto. Então seria interessante continuar. Eu vou passar rapidamente por algumas coisas e para já acabar, tentar acabar 2h30 e mais umas situações problemas. Acho que a gente vai chegar lá. Na segunda parte que eu passei da aula, eu expliquei essas coisas: potenciação, radiciação, expressão numérica e mais algumas situações problemas, tá? Então a gente vai tentar continuar aqui mais um pouquinho, tá? Potenciação, a gente tem que lembrar que uma potência é quando a gente tem a base, que aqui no caso é o 5, o expoente, que é o 3, e a minha resposta é a potenciação, a potência, desculpa, que é 125. Como eu cheguei nessa resposta? Eu peguei a minha base, que é o número 5, repeti 3 vezes e multipliquei entre eles. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 vai dar 125, tá? Então, essa é a minha potência. O número que se repete a gente chama de base, e quantas vezes esse número se repete é o expoente, tá? Aí a gente tem uma situação, 2 elevado à quarta potência. Então, eu vou repetir o número 4, vou repetir o número 2 4 vezes e vou multiplicar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, tá? Ali embaixo, lembrando, eu tenho 5 elevado à quinta potência, então 3 é minha base, é o número que eu vou repetir, e o 5 é meu expoente. É quantas vezes eu vou repetir esse número 3. Então, o 3 apareceu 5 vezes. E eu vou multiplicar. Toda vez que eu falo em potenciação, eu falo em multiplicação. Multipliquei todos os números, deu 243, porque 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243, tá? 367 elevado à primeira potência, qualquer número elevado à primeira potência é ele mesmo. Então, é 371. Desculpa, eu errei. Deixa eu consertar. 267. Tá? 267. Ok. 267. Então, qualquer número elevado ao expoente número 1, ou a primeira potência, é ele mesmo, tá? Coloquei aqui, ele mesmo. 183 elevado a 0 vai dar 1. Porque qualquer número elevado a 0 sempre é 1, tá? Só para recordar. Lembrando que toda vez que eu faço potência, eu tenho que lembrar de multiplicação. Então, não é somando, é multiplicando, tá? E eu faço a multiplicação, eu tenho que lembrar do expoente, que é quantas vezes eu vou repetir esse meu número. Com números negativos, toda vez que eu tenho um número negativo, vai formar uma fração. Então, a resposta sempre é em fração. O numerador, que é o número em cima, sempre vai ser 1. Tá? Então, nesse caso aí, 5 elevado a menos 2. O número 1 vai estar em cima, embaixo vai estar 5 elevado. Eu tirei o negativo e coloquei o 2. Quando eu transformo em fração, eu faço essa mudança. Quando eu transformo em fração, eu faço essa mudança. Esse 2 que era negativo, ele vira positivo. 5 vezes 5, porque é 5 elevado ao quadrado, é 5 vezes ele mesmo. 5 vezes 5, 25. Então, é 1,25 avos a minha resposta. 3 elevado a menos 4. Então, minha resposta será uma fração, onde o numerador, que é o número que vem em cima, vai ser 1. Embaixo vai ser o 3 elevado ao 4. Eu só tiro o sinal de negativo, tá? Aí, 3 elevado à quarta potência, o 1 vai ficar 1. E o 3 elevado à quarta potência vai dar 81. Por quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 9 elevado à primeira potência, ou seja, em cima vai ser o 1, sempre.
Embaixo vai ser o 9 elevado à primeira, só tira o sinal de negativo. Qualquer número elevado à primeira potência é ele mesmo. Então, deu 1 sobre 9, tá? Tudo bem? Recordar os números é uma recordação. Vocês já viram isso, já fizeram um exercício sobre isso, ou deveriam ter feito, né? É só uma recordação, tudo bem? Vou continuar, para não ficar muito tempo, perder muito tempo. Radiciação, então a gente tem o radical, que é esse em vermelho, o radicando, que está em roxo, o índice, que é o número 2, que está em azul, que quando é o número 2 não precisa aparecer, e a gente tem a raiz, que é a resposta. Por que essa resposta? Porque 2 vezes 2 dá 4, tá? Raiz quadrada de 64 é 8 vezes 8, porque logo 8 vezes 8 é 64, então a resposta é 8. Raiz de 64 é 8, porque 8 vezes 8 vai dar 64. Raiz cúbica de 125, quem é? É 5, porque 5 vezes 5 dá 5 vezes 5 dá 25, e 25 vezes 25 dá 125. Então, minha resposta da raiz é 5, tá? Raiz a quarta de 256 é 4, tá? Porque 4 vezes 4 é 16, e assim por diante. Minha resposta é 4, tá? É só eu fazer. Tá vendo que aqui, ó, aqui, o meu índice é 2, eu repeti o número 2 vezes. Meu índice é 3, eu repeti o número 3 vezes. Meu índice é 4, eu repeti o número 4 vezes. Então, é isso que eu tenho que lembrar. Micaele, quer falar alguma coisa? Pode falar, pode perguntar. Se quiser abrir o microfone, pode perguntar. Aqui, meu índice é 5. Então, o número que aparecer aqui vai ter que repetir 5 vezes. 5 vezes, tá? É o 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Tá vendo que o número 3 se repetiu 5 vezes? Então, quantas vezes que esse número tem que repetir? Quantas vezes esse índice aqui, esse número aqui, pedir, tá? Então, a resposta é 3, tá? Raiz a sexta de 64. Então, eu só peguei o 2, repeti 6 vezes, e quando eu fizer essa multiplicação, vai dar 64, tá? Não pode ter 2 a mais, nem 2 a menos. Tem que ser exatamente 6. O número de 2 aqui tem que ser exatamente o que está aqui. Mas poderia ser 2, 3, 4, 6, qualquer número. Só tem que ser o mesmo, não pode ser diferente. Então, a resposta é 2. Então, raiz a sexta de 64 é 2, tá? Recordando. Então, tem que lembrar que é multiplicação, tá? E lembrar do índice, que o índice que determina quantas vezes eu vou precisar que esse número repita e eu faça a multiplicação dele para chegar no número. Recordaram, lembraram disso? Ou ainda tem alguma dúvida? Ô, Micaele, você que não viu, alguma pergunta? Eu estou passando rápido, mas alguma pergunta? Agora a gente tem uma situação em comum. Quando o meu número tem o negativo dentro e quando o meu número tem o negativo fora. É isso que a gente vai ver, ó. Quando o radicando é negativo, ou seja, o número que está aqui dentro é negativo, não tem solução se o índice for ímpar. E quando o radicando é negativo, não tem solução se o índice for par, tá? Então, olha lá. Nesse caso aqui, eu tenho solução. Aqui eu coloquei tudo e não tenho solução. Mentira, aqui tem solução. Deixa eu corrigir isso aqui, gente. Vou corrigir isso aqui. Só tirar aqui, ó. Então, eu vou prestar atenção. Quando esse número é negativo, eu tenho duas hipóteses. Se meu índice for ímpar, eu vou ter solução. Se meu índice for par, eu não tenho solução. Olha aqui. Raiz de menos 125. Aqui é ímpar. Se é ímpar, eu tenho solução. Olha lá. Por quê? Menos e menos vai dar positivo. Positivo e negativo vai dar negativo. Se eu fizer 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125.
Olha lá, deu 125 negativo, tá? Agora, se esse meu índice, continuando outro exemplo de ímpar, se meu índice é ímpar, ó, 5, e eu tenho menos 32, raiz a quinta de menos 32. Olha lá, repeti o número 2 5 vezes, o número 2 negativo, tá? Por quê? Aí quando eu faço essa multiplicação, olha aqui, menos e menos, mais. Mais e menos, menos. Menos e menos, mais. Mais e menos, menos. Então deu menos. Aí eu só fazia a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 36. Menos 32. Deu exatamente o que está aqui. Então eu tenho que prestar atenção. Quando o meu índice é ímpar, ou seja, esse número aqui, ó, o 3 e o 5, se eles forem ímpar, eu tenho resposta. Se ele for par, eu não tenho resposta. Olha lá. Raiz, olha lá. Raiz quadrada de menos 4. Não tem resposta. Por que não tem resposta? Porque se eu colocar menos 2 vezes menos 2, vai dar 4. 2 vezes 2 vai dar 4. Qualquer coisa que eu coloque, a resposta será positiva e não será negativa. Tá? Olha lá outro exemplo. Se eu colocar raiz à quarta de menos 16, eu posso colocar ou menos 2 ou 2. Tudo vai dar a mesma resposta. Por quê? Se eu fizer aqui, ó, menos e menos, mais e menos, menos e menos, mais, minha resposta será positiva. Então, qualquer coisa que eu faça, a minha resposta será positiva, e não é 4. Esse dia eu estava muito mal quando eu fiz isso. A minha resposta é 16, tá? 2 vezes 2, ó, vou refazer aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, tá? Então, qualquer coisa que eu faça, a minha resposta vai ser 16. Não vai poder ser outro número. Mesmo que for negativo, mesmo que fosse o 4 negativo ou o 4 positivo. Então, quando eu tenho um expoente par, a minha resposta vai ser sempre positiva. Ó, aqui era 2 e aqui é 4. Minha resposta sempre vai ser positiva. Então, isso conclui-se que isso não existe. É inexistente. Tá? Foi rápido, mas entenderam? Quando esse meu número aqui for negativo, se for ímpar, existe resposta. Se for par, não existe resposta, tá? Só para recordar, que é bem importante. Agora, quando o negativo está do lado de fora, olha lá, quando o negativo está do lado de fora, eu não me importo com o negativo. Eu faço a conta sem pensar nesse negativo e coloco depois na minha resposta. Por exemplo, aqui não estava menos raiz de 4, eu esqueço desse meu negativo, eu finjo que ele não existe e penso só em raiz de 4. Qual que é a resposta da minha raiz de 4? 2. Aí na resposta eu acrescento esse negativo. Entenderam? Quando o negativo está fora, ele não me importa, ele não tem problema, eu não preciso nem pensar nele. Eu faço a conta sem pensar nele e na resposta eu coloco ele de volta. Ficou claro isso também? Porque quando está dentro, eu tenho que pensar nisso. Se for ímpar, eu tenho resposta. Se for par, eu não tenho resposta. Agora, quando está fora, eu nem penso nesse negativo. Eu esqueço dele e faço a conta. E aí coloco depois o negativo de novo, lá na resposta. Mas aí eu pensei, raiz quadrada de 4 é 2. Peguei o negativo que estava lá fora e repeti ele na minha resposta. É simplesmente isso, tá? Expressão. Só vou recapitular, eu não vou calcular a expressão com você. Mas a expressão tem regras para resolver. Vamos lembrar dessas regrinhas. Então, olha lá. Primeiro eu resolvo de operação. Primeiro eu resolvo potenciação e radiação. Depois que eu resolvi potenciação e radiação, eu resolvo multiplicação e divisão. E depois, no terceiro passo, por último, eu resolvo adição e subtração. Então, não posso inverter essas ordens, tá? E quanto aos símbolos. Primeiro eu resolvo que está no parênteses, depois que está no colchete e depois que está na chave. Esta é a ordem. Aqui tem uma conta. Depois, se vocês tiverem dúvida, vocês olhem aqui como que eu resolvi, tá? Porque agora não vai dar tempo de eu resolver uma por uma. Quero chegar numa parte mais importante. Não vai dar tempo de resolver, mas eu resolvi primeiro, ó, resolvi as potências,
tá a resposta aqui. Primeiro resolvi o que está dentro do parênteses. Resolvi o que está dentro do parênteses e o que está dentro do parênteses ou potência. Resolvi a potência aqui, ó, tá vendo? Era com sinal negativo. Resolvi 16 ao quadrado. Desculpa. Raiz quadrada de 16, que deu 4. Depois eu resolvi esse que está no parênteses. 4 menos 4 menos 1 deu menos 3. Depois resolvi a potência aqui, ó, que deu 1. Depois resolvi o que está aqui, essa multiplicação. Depois tirei do parênteses, ó, mais e menos vai dar menos. Agora eu vou resolver primeiro essa potência. Depois resolvi a subtração e cheguei no final. Depois vocês podem olhar com calma essa conta, tá? Tá aqui. Vocês têm disponível. Eu vou disponibilizar de novo no Google Classroom, mas você já tem das aulas passadas, tá? Acho que é só isso. Era só isso, tá? Então, já tá na hora mesmo. Era essa situação. Alguma dúvida? Eu recapitulei. Isso vocês já tinham visto. Eu já passei isso no segundo bimestre. Mas, tirando todas as dúvidas, vocês relembraram, tiraram as dúvidas que vocês já tinham, conseguiram entender melhor essa situação? Tudo bem.